Oi, turma, tudo bem com vocês? Olha só, a aula de hoje a gente vai fazer uma revisão da apostila ali, tudo que a gente trabalhou, tanto na sala quanto, né, agora nessas aulas, essas aulas online aí, tá? Lá na apostila de vocês, além dos outros conceitos que vem, né, das áreas diversas, dentro da arte em si, a gente vai estar hoje trabalhando aqui, tá? Porque é uma aula mais extensa, então não coloquei a apostila inteira, e coloquei então os pontos principais que eu acho que é mais relevante aí para vocês nesse mundo aí agora que vocês vão entrar, né, de universidade, de vestibular e o Enem aí, né, que ainda não há uma mudança da data, continua lá em novembro essa data, né, então é algo bem preocupante no caso, tá? Então a gente começa ali com o realismo, né, a gente trabalhou lá na sala, foi o primeiro conteúdo nosso, né, no realismo, então ele vem com uma proposta totalmente diferente daquilo que estava acostumado lá atrás, enquanto lá no neoclassicismo, por exemplo, lá no romantismo, os artistas, no caso, estavam mais preocupados com outros quesitos, né, aqui já não, aqui no realismo eles vão trabalhar a realidade nua e crua, né, como eles falam. É uma tendência artística que surge principalmente na Europa, na segunda metade do século ali, ó, 19, tá? E é uma proposta que os artistas, no caso, eles vão estar tratando mais com objetividade, tudo aquilo que está no meio deles, tá? Não é mais aquela ideia de imagens imaginadas, mas não que o artista está de frente, por exemplo, aqui, ó, com os britadores de pedra aqui, ó, eles vão estar ali na frente dos caras ali que eles estão britando a pedra, que estão quebrando a terra, não que eles estejam ali, tá? Mas eles vão ficar sabendo desse fato, desse acontecimento, e eles vão estar registrando, tá? Com a mesma objetividade, com aquilo, daquela mesma forma que eles estão vendo, deixando de lado um pouquinho aquela coisa de sentimento, aquela visão subjetiva, tá? Aquela visão ilusória ali, como tá falando. Então, assim, as características principais, né, do realismo, tá ali, ó, objetividade, aquilo que eu já falei para vocês, a rejeição de temas metafísicos, que seria relacionada à questão da mitologia e também a parte religiosa, a representação da realidade crua das coisas, né, como elas são de fato, a realidade imediata, aquilo que eu tô vendo e não aquilo que eu imagino, né? A politização, então são temas voltados a esse realismo social como politização. Eles vão fazer uma espécie de uma denúncia. Já vou mostrar algumas obras e vou dar um exemplo, tá? Caráter de denúncia e das desigualdades sociais, né? Sabemos ali que artistas, né, o principal, aquele que foi considerado o pai do realismo social, no caso, foi Gustave Courbet. Courbet, ele registra muito bem esse fato, essa denúncia de coisas que não estão agradando, que não está indo muito bem. Por exemplo, o excesso do trabalho, né? Aquelas pessoas mais marginalizadas, né, da sociedade. Então, é uma espécie de denúncia que ele vai trazer nas telas, tá? Aqui é um autorretrato. Aqui vai trabalhar aquela coisa do realismo bem forte, bem marcante na pintura, tá? Na escultura, sabemos que Rodin, né, é um dos escultores principais desse período. Eles vão preferir temas contemporâneos. Como assim temas contemporâneos? Pessoas do dia a dia, não vão mais dar preferência àqueles temas mitológicos lá atrás, tá? E ele trabalhava com alto grau de realismo, só que ao mesmo tempo que ele trabalhava com alto grau de realismo, olha aqui o Balzac, essa escultura, ele vai também trabalhar com a ideia de que as pessoas, né, que ele vai registrar tal qual as pessoas eram, né? Aqui é a idade do bronze, né, que ele foi acusado de ter utilizado partindo de um molde vivo, a gente já conversou sobre isso na sala, em que a sua escultura, a base dela é bronze, essa obra aqui bem famosa, O Pensador. Tá? Então, tema totalmente voltado a essa parte mais contemporânea. Na arquitetura, não houve tantas manifestações arquitetônicas, tanto é que é um dos últimos períodos aqui que eles vão relacionar a períodos, né, e a arquitetura. Então, sabemos que necessitava de locais para atender a crescente industrialização. Então, o que precisa? Uma ferrovia, por exemplo, igual essa imagem aqui, uma ferrovia, precisa de construção de escolas, precisa de construções de biblioteca e assim por diante. Então, eles vão construir para atender essa crescente industrialização. E o marco do realismo é a construção, obviamente, da
Torre Eiffel, tá? Então, no realismo, então, a gente trabalhou bastante, né? A gente ficou algumas aulas na sala trabalhando sobre o realismo. O próximo, então, é o impressionismo, né? Sabemos ali, impressionismo, ele liga-se à ideia de impressão, né? Principalmente dessa tela de Monet, Impressão Nascer do Pôr do Sol, né, em que eles começam ali a mostrar que a arte estava pegando outros caminhos, outras esferas ali, totalmente diferente daquilo que se imaginava. Ele vem com a mesma proposta, aquela mesma objetividade, né, ele surge principalmente na França, no final do século XIX, é um marco inicial da arte moderna, não da Idade Moderna, e sim da arte moderna, que liga-se ao contemporâneo, tá? Um pouquinho mais pra frente. No impressionismo, então, eles vão dar ênfase aos temas da natureza, paisagens principalmente, a busca, a luminosidade do sol, né? Ali, ó, a valorização da ação da luz natural. Também a decomposição das cores, como assim? A mistura, as pinceladas, como não tem um contorno nítido, não há contorno nítido nas figuras, as pinceladas elas vão ser sobrepostas. Então eles vão estar, né, sobrepondo essas imagens, perdendo esse contorno nítido, deixando de lado o uso da paleta ali que se mistura as cores elas são misturadas diretamente na tela, tá? Pinceladas soltas buscando movimentos da cena retratada, uso de efeito de sombras coloridas e luminosas, né? Aqui, ó, eu coloquei uma imagem aqui da casa de Monet, que hoje ela é um museu, né? A casa dele virou um museu, então tudo que nem eu coloquei a imagem ali para vocês verem, tudo que eles registravam era aquilo que eles estavam observando. Diferente lá do realismo, em que os artistas não estavam observando aquela cena, aqui no impressionismo eles vão estar observando a cena e fazendo um registro, tá? Em cima daquilo, é a observação bem direta daquilo que eles queriam registrar. Na escultura, né, Degas fez uma escultura em forma de crítica da sociedade da época, criticando, né, a exploração, né, sexual, principalmente a exploração em cima das crianças, né, que já contei aquela história para vocês, né, que foi feita essa escultura Mary, que era uma menina que trabalhava num cabaré, o pai com esperança de que ela arrumasse um casamento rico e tal, né, levou ela até esse lugar para trabalhar. Então Monet vai fazer uma escultura não utilizando um material nobre, por exemplo, um bronze, né, um mármore, e vai usar argila para poder denunciar a sociedade da época que fechava os olhos para aquilo que acontecia. Aí no impressionismo, né, ou melhor, no pós-impressionismo que vocês têm na apostila, tá? O pós-impressionismo e o neo-impressionismo, ambos ali, eles nascem no mesmo período, né? No finalzinho, vem uma rejeição em cima daquilo que acontecia ali, que era o impressionismo. Aqui eles vão estar modificando, aqui eles vão começar a pôr um pouco a visão subjetiva, aqui eles vão pôr o sentimento nas telas, tá? Ali, deixa eu ver, foi um movimento artístico, conjugou o impressionismo com outros estilos, desenvolveu principalmente também na Europa, entre o século XIX e o século XX, tá? No impressionismo, então, ali, ó, eles vão ultrapassar as tendências artísticas do impressionismo, vão utilizar cores muito fortes, cores vivas. Aqui a imagem ela volta a ter o contorno, já vou mostrar para vocês ali. Retratação de temas da vida real desses artistas, visão subjetiva do mundo e uso da técnica do pontilhismo por alguns pintores, por exemplo, Paul Signac e Georges Seurat, que eu já vou mostrar as telas. Tendência de experimentação da força da imagem, o contorno volta a ganhar, né? Ele volta a ter o contorno das figuras e a liberdade com as cores, né? Não dá para deixar de falar sobre o mestre da pintura, Van Gogh, né? Van Gogh tem uma história bem trágica, bem conflituosa, né? Sabemos ali que ele morreu, né? Se suicidou com 37 anos. Essa última tela que ele fez aqui, ou melhor, essa pintura, o Trigal com Corvos, essa pintura que foi uma das últimas pinturas que Van Gogh realizou. Depois, né, suponha-se que ele deu um tiro, né, que ele, né, tirou a própria vida, deu um tiro nesse campo com Trigal com Corvo, mas ninguém sabe ao certo a real história, porque ele se negou a contar quem seria, né, a pessoa que havia tirado nele, ou se ele mesmo. Ele disse no caso ali no leito de morte, que ele mesmo deu um tiro e recusou auxílio médico, né?
Van Gogh, então ele tem profundas crises de depressão. O fato aqui, ó, esse autorretrato que ele realiza, que são mais, eu acho que uns 3 autorretratos, que ele faz com a orelha enfaixada. Ele teve um episódio que cortou essa parte molinha da orelha, o lóbulo da orelha, e enviou para Gauguin, não sabemos ao certo, ou enviou para uma prostituta lá, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Depois ele fez o autorretrato, e com isso o irmão acabou encaminhando ele para um hospital psiquiátrico. E lá ele ficou internado durante 2 meses. Chegou a fazer um quadro por dia, uma pintura por dia. E essa é a Noite Estrelada. Ele levou 3 noites para realizar essa pintura, sendo que ele dizia que a noite ela possuía muito mais brilho do que o dia, tá? Então tem um monte de fatos sobre a vida de Van Gogh. Van Gogh é um grande precursor do expressionismo, porque ele colocava a sua expressão, ele colocava o seu sentimento, essa ideia toda aqui com movimento, essa movimentação das telas dele, passa a ideia de que Van Gogh não possuía um equilíbrio mental muito bem. Então não sabemos ao certo a relação que ele tinha com ou melhor, com esse desequilíbrio mental que ele tinha. Não sabemos ao certo que de fato ele tinha, mas normal ele não era, tá? Paul Gauguin, esse artista aqui das primitivas, um artista, um espetáculo de artista, também era muito amigo de Van Gogh, ou melhor, eram os únicos, né, amigo de Van Gogh, mas chegou numa fase final que não teve mais como manter relações ali de amizade, cortou totalmente. Diferente um pouquinho de Van Gogh, Gauguin ele trabalha com cores mais concentradas, ele concentra mais essas cores, né, e são cores muito mais fortes, né, que ele trabalha, pinceladas mais uniformes no caso. Aqui ao lado é Lautré é um artista também famosíssimo da época, só que ele era um artista boêmio. Ele chegou a morar num cabaré, no caso, muito rico, possuía uma doença, acho que ele passava de 1,30 m, tipo um nanismo, e ele é um artista que coloca toda essa coisa de festa, de vida boêmia nas telas, tá? Só que ele já começa a trabalhar uma tendência já voltada ao divisionismo, que é a ideia do pontilhismo, essas pinceladas uniformes, tá? Dando a ideia de pontinhos ali que vai aparecer. E claro, o pontilhismo, né? O pontilhismo dentro do neo ou do pós-impressionismo ali com pouca diferença de datas, ele vai abrir uma outra vertente que é a pintura com fragmentos menores, lembrando muito o pontilhismo, né? Porque o pontilhismo não é você só pintar com aquele monte de pontinho. O pontilhismo é uma forma de pinceladas que você vai sobrepondo a figura ali. Então por isso que volta a ter um contorno nítido. A transparência da água começa a aparecer, mas é uma transparência, não é uma sombra luminosa igual lá dos impressionistas, tá? Então assim, turma, seria mais ou menos isso, uma revisão bem rápida daquilo que está inserido lá na apostila de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Que a gente volta a conversar sobre esse conteúdo aí. É só pra gente fazer um fechamento da nossa apostila. Beleza, gente? Beijo pra vocês!